Bom dia, turminha do terceiro ano. Então, estamos aqui e hoje nós temos aula de História e Geografia. Então, a prof está aqui para gravar uma aulinha de História e Geografia para vocês. Quarta-feira nós tivemos uma aula de História e Geografia, uma videoaula, onde nós falamos sobre o êxodo rural e depois sobre o desemprego e subemprego. Conversamos bastante sobre esse assunto, né? Que as pessoas elas migram, né, lá do campo para a cidade, mas chegam na cidade e não é bem assim como elas imaginavam que seria a vida delas, né? Então, hoje nós vamos iniciar um novo bloco, o bloco 16, e esse bloco fala um espaço rural do passado. Então, nós vamos estudar um pouquinho como é que era a vida no campo no passado, nos anos passados, muitos anos passados, no tempo dos nossos avós. Ou então, no caso de vocês, dos bisavós. Então, nós vamos na página 145, né? Na página 145, e vocês vão acompanhar a professora vai compartilhar na tela, e vocês vão acompanhar e marcar com marca-texto aquilo que a professora disser que é importante, ok? Então, vamos lá. Compartilhar, vamos compartilhar, do plural. Então, página 145. Um espaço rural do passado. Então, aqui nós temos uma foto de uma plantação de café na fazenda Santa Silvéria, em Cravinhos, no estado de São Paulo, no ano de 1900. Já se passaram 120 anos, né? Dá para dizer 2 ou quase 3 gerações de pessoas. Você conheceu as paisagens rurais e as atividades praticadas atualmente no campo. No passado, embora não houvesse tantas atividades, a paisagem rural brasileira também era bem diversificada. Neste módulo, você conhecerá uma das paisagens rurais do passado, a das grandes fazendas de café, certo? Então, aqui embaixo nós temos né, a plantação de café numa fazenda, Fazenda Santa Silvéria, e aqui nós temos plantação de café de Johann Steinmann, em 1835, assim, 75 anos antes dessa fazenda aqui, né? É uma fazenda no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, né? Então, são locais diferentes. Aqui São Paulo, aqui Rio de Janeiro. Então, aqui nós vemos a propriedade do dono, né? Os galpões onde era preparado o café, a casa dos donos da fazenda. E assim nós podemos ter uma ideia de como era. Aqui também, ó. Eles tinham galpões onde o café era seco, né? Então, eles secavam o café. A prof teve o privilégio de ver como era preparado os grãos de café. Meus pais tinham uma pequena plantação de café atrás da nossa casa, atrás da fábrica do meu pai, tinha uma plantação de café só para uso da família. Então, eu me lembro na minha infância que os grãozinhos de café eram vermelhos, eram colhidos, aí eram colocados no sótão lá da fábrica, né, assim em cima, onde tinha um espaço, para secar. E quando eles eram secos, eles eram torrados, na época manual, era um aparelho assim de lata redondo, que ia em cima do fogo, mas tinha que ficar virando assim a manivela para o café não queimar. E ficar virando até que o café estava torradinho. Depois que ele estava torradinho, ele era moído, era passado na máquina de moer. Aí ele estava pronto para ser consumido. E aquele café, com certeza, era puro, porque lá dentro não tinha sujeira. Então, a prof tem essa imagem da mãe da professora lá com as tias, né? Que daí elas ajudavam a colher o café e depois eles preparavam o café e era dividido na família. Então, essa imagem eu tenho e eu lembro como era o preparo do café. Então, por isso que muitas vezes as pessoas veem o grão do café vermelho, né? Mas ele tem que ser seco primeiro, depois torrado e depois que ele é moído. Então, vamos terminar o nosso compartilhamento aqui. Vamos continuar. Trocar ideias. Em sua opinião, no passado, na época das fazendas de café, já existia essa relação entre o campo e a cidade como ocorre hoje? Então, isso aqui vocês vão responder. Você acha que naquela época os problemas que as pessoas enfrentavam na zona rural eram os mesmos de hoje? Então, vocês também vão responder essas duas perguntas para a gente conversar sobre elas na próxima aula, na quarta-feira. Na época do café,
No Brasil, por volta de 1822, havia muito mais habitantes no campo do que nas cidades. A maioria das pessoas morava e trabalhava em grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, algodão, cacau, café e gado. A seguir, vamos estudar as fazendas de café e seu importante papel na história do Brasil. Então, aqui, olha, isso aqui que a prof falou, ó. O café é um fruto vermelho que, depois de seco e torrado, produz uma bebida muito apreciada e que todos nós conhecemos. Embora no passado tenha sido um produto muito importante para a economia do Brasil, o café não é uma planta de origem brasileira. Trata-se de uma planta nativa de um país africano chamado Etiópia. O café chegou à Europa pelas mãos de comerciantes italianos e árabes. Mais tarde, em 1727, chegou ao Brasil quando um militar que morava no Pará obteve uma muda de café ao visitar a Guiana Francesa. Olha que interessante, né? Uma pessoa trouxe uma muda e essa muda foi se multiplicando no que se transformou em verdadeiras fazendas de café depois no futuro, né? Então, ela é nativo da África, né? Num país chamado Etiópia. Então, vocês vão marcar aqui Etiópia, tá? Para não confundir com os outros nomes. Esse é o país da onde vem o café, o país originário do café. Aqui nós temos um mapa com as regiões onde se situavam as maiores fazendas do café naquela época, né? Até 1850, né? Na região do Vale do Paraíba, aqui em verde, até o ano de 1950, aqui, nessa região aqui estavam as maiores fazendas de café. E depois de 1950, então ele começou a ser, ó, plantado aqui nessa região aqui, em São Paulo, né? Toda essa região aqui, ó, Oeste Paulista, certo? Toda essa região, então, é depois de 1850. Então, antes de 1850, só aqui no Vale do Paraíba, ok? Dentro e fora do Brasil, o café era vendido em grande quantidade, pois muitas pessoas apreciavam a bebida que se produzia a partir dele. Nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, aliás, ele era considerado um luxo. Por isso, sua produção gerava riqueza para o país e para os donos das fazendas, os cafeicultores. Então, era uma bebida de gente que tinha dinheiro, né? Hoje em dia, todo mundo pode tomar café, né? Porque tem várias marcas, em preços acessíveis, vários tipos. Tem café que custa bem caro, mas tem o café popular que todos podem comprar, né? Depende da maneira que ele é preparado, depende da maneira como os grãos são preparados. Então, aqui nós temos uma foto que diz assim, ó, café expresso, serviço instantâneo, né? Então, é em espanhol, né? O café instantâneo, aqui tem a máquina de fazer café, e vocês podem observar que as mulheres estão bem chiques, né? Um vestido chique, com chapéu chique. Então, aqui em Londres e Paris, a bebida deu origem às casas de café, que se tornaram pontos de encontro de banqueiros, comerciantes, intelectuais, políticos e pessoas da alta sociedade. Até hoje, os bares de Paris são chamados de cafés. Então, você vai a Paris, um bar lá não é chamado de bar, é chamado de café, né? Porque começou assim, servindo café. Então, era uma bebida muito chique. Então, o Brasil exportava para lá. Exportar quer dizer, pegava o café e mandava para lá com navios. E com isso o Brasil ganhava dinheiro, né? E os donos das fazendas de café, principalmente. Nas fazendas de café do Brasil, os proprietários e suas famílias viviam de maneira luxuosa. Então aqui, ó, Martinho Prado Júnior e sua família em 1890. Olha, todo mundo com roupa bonita, né? Terno. Então os empregados das fazendas jamais tinham dinheiro para se vestir dessa maneira, né? Então os donos da fazenda tinham casas, móveis luxuosos e uma vida luxuosa. Então, trabalhando com documento. Auguste de Saint-Hilaire, um botânico francês, quando veio ao Brasil em 1822, viajou da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. E no trajeto fez anotações sobre o que via e ouvia. Um botânico é um especialista que estuda os vegetais. Então, esse francês veio para o Brasil e daí aqui ele descreveu o que ele viu na paisagem, por onde ele andou. Ele viajou do Rio de Janeiro para São Paulo e aqui ele descreve a paisagem. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler esse texto aqui com muita atenção do relato que ele fez
E em cima da leitura desse texto, vocês vão responder até aqui, ó. A produção de café não entra mais, até a questão 4. Então, vocês vão responder quem escreveu esse documento e quando ele foi escrito, tá aqui, né? Então, vocês vão escrever por que no trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, o botânico considerou a paisagem tem uma grande variedade. Vocês vão procurar aqui no texto. Em 1822, havia mais plantação de café em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Justifique a sua resposta com um trecho do documento. Então, vocês vão procurar aqui para ver aonde que tinha mais. Lembra que a prof disse que até 1850 tinha mais no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, né? Então, em cima disso, vocês já podem fazer a resposta. 4. Segundo Saint-Hilaire, o café gerava riqueza? Justifique a sua resposta com trechos extraídos do documento. Então, vocês vão ver aqui se o café gerava riqueza no Brasil naquela época, ok? Então, vocês vão procurar as respostas aqui nesse texto, ok? Então, até aqui, vocês vão fazer a atividade e nós vamos corrigir, então, essas atividades, nós vamos corrigir na próxima videoaula, na quarta-feira que vem, ok? Uma boa aula para vocês, façam com bastante atenção, leiam o texto com muita atenção, que a prof vai fazer perguntas, ok? Boa aula para vocês e até a aula de português.